Bom, agora sim, oficialmente, bom dia a todos. É um prazer receber todos vocês aqui nessa nossa live, que vamos tratar hoje de um tema tão polêmico, né, que é a MP 1152, que trata das novas regras de transfer pricing para nos adequarmos ao padrão do Arm's Length. Essa MP foi editada, né, no apagar das luzes de 2022, uma surpresa para todos, mais especificamente no dia 29, e quando ela entrou, ela já foi iniciado o recesso parlamentar. Então, ela continua, ela permanece dormente e assim ficará até o dia 1º de fevereiro, quando ela será designado relator, poderá ser apresentado emendas e tudo isso. Aí ela passaria a trancar a pauta até o dia 19/3, no Congresso Nacional, e deveria ser convertida em lei até o dia 2 de abril. A ideia de hoje, na verdade, não é a gente discutiu muito aqui, não é a gente ter uma análise descritiva de todos os tópicos e os artigos da medida provisória, até porque ela é muito extensa, e sim ter uma conversa mais informal. Nós três identificamos alguns pontos polêmicos que nos pareceram interessantes para análise e, por conta disso, a gente gostaria de discutir eles aqui com vocês e, claro, que sem prejuízo, até a gente estimula que vocês enviem todas as perguntas que vocês achem pertinentes para a gente também debater aqui. É um tema que gera muito mais perguntas do que soluções, então fiquem, por favor, muito à vontade. Gostaria de introduzir as pessoas que estão aqui comigo hoje. Em primeiro lugar, o Dr. Rachid, que dispensa qualquer apresentação, mas por termos protocolares, eu vou dizer que o Dr. Rachid ele foi secretário-geral da Receita Federal do Brasil, ele foi auditor fiscal por mais de 20 anos, ele teve participação no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional e na ONU ao longo da trajetória dele. E gostaria de apresentar também o Gustavo. O Gustavo é gerente jurídico e de preço de transferência na AstraZeneca. Ele tem mais de 15 anos de experiência na área de transfer pricing. Ele tem um mestrado na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, e passagem na Universidade de Califórnia, Davis. Muito obrigado, Gustavo Rachid. Então, antes da gente ir para os tópicos específicos, eu gostaria de perguntar, começando pelo Dr. Rachid, depois do Gustavo, quais foram as impressões principais, quais são os comentários do contexto da MP, enfim, o que vocês teriam a dizer desde o momento que ela foi publicada até o momento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Caro Murilo, é bom registrar também os meus agradecimentos em estar com vocês nessa conversa bastante rica sobre preço de transferência. Cumprimentos, Gustavo, também, né? Eu acredito que também é importante, como você falou, a própria audiência fazer provocações para nós, né? É uma medida provisória. Essa medida editada, ela, sem dúvida, no contexto que nós estamos, na economia, etc., é necessário, faz sentido colocar no mundo jurídico a nova realidade em relação ao preço de transferência. E aqui eu vou fazer um brevíssimo relato, que provavelmente vocês sabem, mas só durante o ano de 1996, e Murilo, você fez um comentário, fiquei na Receita há 20 anos. Rapaz, fiquei há 34 anos na Receita. Quando você nasceu, eu tinha acabado de entrar na Receita. Mas, então, eu diria o seguinte, lá em 96, quando nós estudamos, foi uma equipe para tratar de verificar as diretrizes da própria OCDE lá naquela ocasião, e nós introduzimos o modelo aqui para o Brasil, né? Houve um debate intenso dentro da própria Receita naquela ocasião, começamos em 95, mas durante 96, né? E ali naquela oportunidade trouxemos, na visão da ocasião da Receita, o momento, as necessidades de trazer uma legislação mais objetiva, mais clara, mais precisa,
para a administração tributária e para os contribuintes. Repare que, naquela ocasião, não se percebia muito a questão de serviço, de intangíveis, era uma outra realidade, né? Sabíamos que havia lacuna naquela lei, depois de debatida e aprovada no Congresso, sabíamos que tinha uma lacuna, mas era o que nós entendíamos que, naquele momento, era necessário trazer regras com margens fixas, etc. Ao longo do tempo, a Receita Federal, naquela ocasião, se especializou, né? Criou uma delegacia especializada de assuntos internacionais lá em São Paulo, para tratar desse tema. Bom, o tempo foi passando, a economia foi alterando, mudando, o Brasil foi se inserindo mais nas questões internacionais, comerciais, do comércio exterior, e nós já víamos, lá no início do ano 2000, a necessidade de avançar um pouco mais na questão especialmente avançar na questão de serviço, tá? E isso, tanto é que foi necessário debates com os setores econômicos, especialmente da indústria, houve alteração na lei em relação à margem, né? E isso veio avançando. Só que a legislação parou no tempo, né? Nessa parada no tempo, isso foi realmente... nós começamos a ficar para trás, né? Esse é um ponto que, por isso que eu falo, é uma norma que chega em boa hora, talvez por medida provisória, da forma que chegou, nós podemos até conversar isso mais adiante, Gustavo, Murilo, da forma que chegou, mas a necessidade de trazer esse novo marco, penso que é interessante. E só para eu concluir, eu vejo o seguinte: de fato, nós vamos ter que mudar a nossa relação, né? Quando eu falo a relação contribuinte-fisco, porque nós estamos saindo do estrito princípio da legalidade, né? Nós estamos trazendo para atos infralegais orientações normativas para que os contribuintes passem a seguir. E, evidentemente, essas análises, com base na diretriz da OCDE, elas são subjetivas. E, se não tomarmos cuidado, nós iríamos mais para o contencioso do que para o cumprimento da obrigação. Por isso que a gente vai ter que conversar muito ao longo desse tempo. O Congresso também vai se debruçar em relação a essa matéria, mas eu diria, ao fim e ao cabo, para concluir, que é um momento necessário para o Brasil enfrentar essas novas regras. Muito bem. Bom dia, doutor Rachid, uma honra estar aqui do seu lado, aluno aqui, professor. Murilo, obrigado pelo convite, ao Bichara. Enfim, eu acho que as impressões que o professor Rachid colocou aqui são parecidas, né, em relação à forma, né, como a legislação tão aguardada pelo mercado foi... Desculpa, Gustavo, o som está um pouco, o microfone está um pouco indo e voltando. Será que... Tá baixo? Deixa eu ver se eu chego. Melhorou um pouco? Se for o caso, eu tiro o fone aqui, ver se melhora. Só um minutinho. Melhor agora. Alô? Tá perfeito, acho que agora tá indo bem. Tá, então devia ser o fone. Melhorou. Legal. Então, voltando ao raciocínio, um debate muito amplo, né, que ocorreu durante alguns anos, aí desde 2017, se intensificou em 2018, 2019, e continuou acontecendo desde ainda durante a pandemia e tal. E esse projeto espetacular entre OCDE, a Receita Federal, o governo do Reino Unido também apoiando. Então, consultas públicas, acho que um nível de debate muito alto durante esse período todo, com reuniões em Brasília e tudo mais, e chamando, né, os contribuintes a ter voz, a participarem. E eu acho que todo aquele projeto foi liderado pelo Thomas Balco, junto com o time aqui, que o Dr. Rachid está explicando da Receita Federal, de
internacionais, mas foi fantástico. Então, um trabalho, eu acho que tem histórico aí muito grande para estudo e tudo mais. Agora, de fato, essa questão de passar uma MP dia 29 de dezembro para nossos do lado de cá é a mesma coisa que não acontecer nada, porque isso não nos dá previsibilidade, né? Porque quando nós pensamos uma alteração dessa magnitude, isso acontece, acho que, professor, em termos de relacionamento físico-contribuinte, nas mais diversas esferas. Então, secretarias de Fazenda, que alteram a legislação no âmbito infralegal, ou portarias, questões que mudam noventena, e todo mundo sabe quantas discussões a gente tem a respeito disso. Isso, nós estamos aqui na operação multinacional, tentando explicar como que o Brasil funciona, não facilita a nossa vida. E não é só questão de explicar como o Brasil funciona, mas também a gente tem toda a parte de parâmetros, né, de sistemas e tudo mais, que é um trabalho gigantesco que a gente tem que fazer da noite para o dia. Então, enfim, todo mundo que trabalha em empresa multinacional está acostumado com isso, mas eu acho que isso é algo que poderia melhorar, acho que nessa relação físico-contribuinte, e também congresso e assembleias, né, por que não, todo mundo que legisla nesse país. Então, eu acho que a MP é muito aguardada, então, acho que chegou uma época que, no final do ano passado, ninguém tinha esperança, expectativa que ia ser editada ainda em 2022. E eu acho que talvez a escolha entre um projeto de lei e MP, eu acho que dá para justificar pela urgência e tudo mais, mas será que essa forma foi a mais adequada, né? Então, acho que essas questões que precisam ser mais absorvidas e tal. Talvez MP foi o melhor meio, porque senão não iria sair, né? Porque tem questões de reforma tributária que também o mercado inteiro aguarda há muito tempo e por, enfim, interesses e autonomia de Estado, municípios, então, demora muito para mudar, e uma mudança dessa magnitude, né, que acho que toca um ponto do imposto de renda, não vejo com tão maus olhos assim a forma como foi feita. E também porque deixaram espaço para uma adoção não mandatória em 2023 e mandatória a partir de 2024, ou seja, mesmo que a gente não tenha tido tanta previsibilidade, porque, vamos colocar aqui do ponto de vista da empresa, né? A gente já tinha elaborado orçamentos considerando a regra antiga de preço de transferência, e o preço de transferência impacta no custo de importação, impacta no custo da empresa. Então, não tinha como a gente virar e falar, olha, eu vou fazer agora dia 29 para o dia 30, 31, um novo exercício, porque isso já estava tudo feito, já estava tudo submetido, tudo acordado, né, com meses de antecedência. Então, eu acho que agora, do lado de cá, do ano de 2023, quais exercícios que a gente tem que fazer? Bom, o que eu faço com isso, né, com essa informação? Algumas empresas mais, outras talvez menos, talvez elas sofreram uma pressão grande para já virar essa chave, ainda aqui em 2023, por quê? Alguns métodos favorecem, e acho que o ponto do professor Shinji é espetacular, a questão o que estamos mudando, né? Entre uma praticidade, acho que toda essa legislação lá desde 96, com melhorias em 2012 e tudo mais, praticamente zerou, né? O contencioso, 10 anos de transferência reduziu muito. Então, para nós, aqui na gestão de riscos no Brasil, acho que a legislação que deixou de valer de 96 era ótima, né? Agora, olhando do ponto de vista de uma multinacional, muitas vezes tinham os contribuintes estavam sujeitos à dupla tributação, porque métodos brasileiros não necessariamente eram aceitos do outro lado, né? Investidor ou, enfim, de uma investida, né? Então, eu acho que agora, olhando o que fazemos com a nova MP, putz, será que a gente já consegue virar essa chave em 2023? Quais são os riscos? Enfim, quais são o que nós esperamos? Acho que a gente tem muito ainda muita água para passar embaixo da ponte, muita discussão para entender de que forma que isso vai evoluir. Eu acho que bastante importante também esse ponto que o Murilo colocou, de MP trancar a pauta nos próximos meses e ter uma obrigatoriedade de ser convertido em lei. Então, isso, para nós, traz uma segurança jurídica de que, de fato, o CMP vai ser convertido em lei, enfim, vai ser passada, porque me parece que a discussão entre Brasil entrar no OCDE e converter a legislação de TP
já são descoladas, né? Então, acho que isso que são as minhas impressões iniciais aqui, Murilo e Dr. Rashid. Não, perfeito, perfeito. Acho que essa questão de compliance realmente gera muita discussão, como a gente vai ver. Só queria fazer dois comentários procedimentais. O primeiro já temos algumas perguntas aqui, a gente vai deixar para responder no final. Tá? E o segundo esclarecimento é que, Dr. Rashid, em virtude da sua juventude, se eu falasse 34 anos de prática, ninguém ia acreditar. Então, falei 20 para você me corrigir depois, porque você tem mais credibilidade do que eu. Bom, seguindo aqui a nossa apresentação, né? A primeira questão, e aí o ponto principal, é o princípio Arm's Length, né? Então, esse princípio é adotado de forma incontestável, acaba a questão de margens fixas, inicia-se a análise comparativa, né? Há vários métodos, mas a ideia é sempre uma comparação de uma transação entre partes relacionadas chegar ao mesmo valor do que seria essa transação entre partes independentes. Seria uma comparação para a transação relacionada ser equiparada a uma transação independente. Isso geraria, claro, muito mais estudo, muito mais necessidade de análises. E quando estava vendo as discussões da OCDE com a Receita Federal, né, a OCDE falou que, na verdade, uma das questões dos métodos do Arm's Length e das guidelines, e como a metodologia de apuração de preços transfer pricing, era que isso poderia gerar uma maior arrecadação no Brasil, na medida em que não haveria possibilidade da escolha do método mais vantajoso. A empresa não poderia escolher PIC, PRL, o que melhor lhe beneficiasse, e sim o que mais se adequasse para a sua operação. E isso poderia gerar uma maior arrecadação. Então, eu queria perguntar para o doutor Rashid se você acha que essa expectativa iria se concretizar. Muito bem, Murilo. Bom, antes de mais nada, eu vou te pagar um café depois, tá? Pela idade, pela questão da idade. Mas, muito bem. De fato, nos estudos realizados, foi apontado que o sistema tributário, o sistema brasileiro de preço de transferência, contém lacunas e divergências significativas do sistema da OCDE, que, por outro lado, pode, ou vamos falar assim, poderia, né, dar margem à origem, à dupla tributação, como mencionado pelo Gustavo, de fato, em algumas situações, e, por outro lado, a oportunidade de perda de receita tributária, impacto na arrecadação. De fato, as transações mais complexas, com o uso de transferência de intangíveis, transações de serviço intragrupo, transações que incluem reestruturação, né, entre outras, a legislação até então anterior, ou a vigente até o final desse ano, não alcança. Outros pontos que eu diria, características particulares do próprio sistema, como abordagem de margem fixa, liberdade da seleção de métodos, né? Essa, de fato, poderá ocorrer. É aquela história, Murilo. Simplicidade tem custo, né? O sistema montado lá na Lei 9.430 pode ser percebido como prático, previsível, como o Gustavo havia mencionado. A partir da MP, ou a partir quando esse sistema entrar realmente em vigência, aí o Gustavo já comentou da questão da opção, a gente pode até avançar um pouco mais, mas a partir de 24, o sistema passa a ser subjetivo, entendo mais complexo. Vamos lá, vou dar um exemplo, né? Para se ter uma ideia da complexidade do tema, o Guidelines da OCDE de 2022 tem 655 páginas. Tá? O Manual Prático da ONU de Preço de Transferência para países em desenvolvimento, esse manual, o meu não é a versão de 21, esse manual tem quase 700 páginas. Tá? É isso. Essa é a realidade. Esse assunto é o mais complexo da tributação internacional, né? E é o que mais causa contencioso pelo mundo. Diferente o modelo, mas é o que causa. A partir de agora, vamos conviver com isso.
Pode ser que sim, com um alto custo, tanto para o contribuinte como para a administração tributária. Bom, naquele item de documentação, naquele artigo 35, né, o contribuinte ele vai apresentar a documentação e fornecerá informações para demonstrar que a base de cálculo do tributo está em conformidade com o princípio. Está em conformidade, o que eu quero chamar a atenção desse artigo 35 é justamente, ele elenca algumas hipóteses, e eu vou chamar a atenção de duas hipóteses, a 3 e a 4. A estrutura e a estrutura e as atividades do grupo empresarial a que se pertence o contribuinte e demais entidades, é uma informação apresentada, e a alocação global das receitas e dos ativos, do imposto de renda pago pelo grupo a que pertence o contribuinte, juntamente com os indicadores relacionados à sua atividade econômica global. De fato, quando essas informações vierem a ser disponibilizadas, pode ser que haja mais arrecadação para o Brasil, tá? Verdade. Agora, lembrando também que o Instituto de Ajustes Correlativos existe, está aí posto. Pode implicar uma certa redução e falta de previsibilidade da arrecadação. Mas, em linhas gerais, é isso que se aponta da possibilidade dele. Tá? Lembrando, quando foi concebido lá atrás, essa é um trade-off, né? A administração tributária, e ao longo do tempo, ela percebeu o seguinte: tudo bem, essa, inclusive, foi o diálogo que o próprio Gustavo até mencionou lá em 2017. Em 2017, em 2018, quando nós fizemos aquele evento lá aqui na CNI, aqui em Brasília, né? Onde teve a presença, a abertura com o ministro da Fazenda, a presença com o secretário-geral da OCDE, o Ria, ele até comentou: olha, nós precisamos pegar os pontos positivos da legislação brasileira e os pontos positivos da OCDE e fazer um mix, né? Fazer um mix, porque percebe-se que realmente, apesar de ter pouca arrecadação ou uma arrecadação não esperada ou desejada, como muitos países dizem, mas o custo de compliance, o custo para a administração tributária em acompanhar a conformidade é menor. Então, é um trade-off. Mais uma vez, é o que temos, e eu acho que daqui para frente é avanço. Temos que ir para frente. É isso, Gustavo. Essa questão da complexidade, né, de fato, é o maior causador de litígios no mundo. Realmente, o Gustavo vai saber falar sobre isso muito bem. É o ponto que eu me lembro muito bem quando eu estava estudando o projeto BEPS, né, tinham as discussões que, bom, o preço de transferência é muito complicado, tem alguma coisa que a gente pode fazer, e aí depois ele fala, bom, a gente vai continuar utilizando o Separate Entity Approach, né? Cada empresa considerar individualmente, e vamos continuar utilizando e vamos tentar aprimorar. E meio que foi para esse lado, né? Realmente com as suas vantagens e desvantagens. Desculpa, Gustavo, te interromper. Não, ótimo. Acho que endosso todos os comentários aqui e colocando meu ponto de vista sobre, enfim, esse ponto e como a indústria se prepara para isso. Pensando inicialmente, custos de compliance, né? Então, globalmente, né, esses métodos, as empresas multinacionais já aplicam os métodos de OCDE, assim, em todos os países onde elas operam. Então, mesmo no Brasil, por mais que a gente não siga esses métodos, a gente já prepara uma documentação que vai ser extremamente útil agora, né, na adoção dos métodos aqui no Brasil, porque a gente precisa descrever funções e riscos e a operação que a gente dita para a casa matriz, né, para os nossos headquarters, para fins de compliance com regras e políticas globais de preço de transferência. Então, isso já é algo que é feito. Então, e também globalmente, as empresas já fazem esses estudos, benchmarks, e análise de comparáveis, né? Até tem uma questão, Murilo, que o economista, na regra de OCDE, tem uma importância muito grande, um protagonismo muito grande, porque
a análise é muito mais econômica, né? Tanto que essa questão do método mais favorável, a gente sai da que a gente chama de legislação brasileira por uma análise, uma ficção jurídica, né, praticamente, que é do princípio arm's length, comparando com transações com partes não relacionadas. Então, por isso que essa análise fica muito mais relevante, né, da natureza econômica, né, mais propriamente de tal forma, ou regras, margens fixas, que era o modelo brasileiro, né, que, enfim, tem toda essa questão de subjetividade e tal, onde vamos parar, né? Porque, falando em volume de contencioso no Brasil é sempre, daí todas as empresas que eu trabalhei, onde tem um contencioso tributário maior das empresas. E sabe que, como bem comentou o professor Rashid, contencioso internacional de pricing é extremamente importante, né? Trabalhei em empresa, a GSK, teve um caso super famoso, todo um estudo, enfim, nos Estados Unidos, Canadá e tudo, e essa questão, hoje em dia, globalmente, a gente vê que isso é resolvido talvez numa fase administrativa, mais do que no Brasil, que o contencioso leva 30 anos para ser decidido, né? A gente tem a conhecida tese do século, que, enfim, foi gestada em 2003 e decidida nos últimos anos, e empresas lidando com isso até agora, né? Então, acho que essa é a diferença que a gente tem de contencioso no Brasil, e muito mais, né, talvez, na parte de tributos indiretos, em termos de volume. Óbvio, tem questões importantes aí sendo discutidas no CAC, no judiciário, envolvendo imposto de renda, com as societárias, ágil e outros pontos, né, tocando imposto de renda, mas em termos de volume, não tem a menor dúvida e de complexidade, que os impostos indiretos aqui no Brasil superam muito mais pessoas que tem globalmente em qualquer tema tributário, né? Então, e aí eu venho uma provocação aqui, professor Rashid, do sentido de como que o mundo, em certas coisas, está copiando o Brasil e como que o Brasil, né, essa via de mão dupla que a gente fala, de influência e tal, tem esse próprio manual de transferência da ONU, tem trabalho importante aqui no Brasil que foi feito como modelo, né, de país de desenvolvimento, das nossas regras, porque se for pensar bem, né, o Brasil criou o SPED lá para 2008 e tudo mais, nota fiscal eletrônica, e hoje o mundo está copiando a nota fiscal eletrônica, é um trabalho de vanguarda, né, da Receita Federal. E, por outro lado, o Brasil já tem esse sistema de tributação indireta, que é das unidades federativas, mas a gente vê a União Europeia tentando seguir um modelo parecido. O diferencial de alíquota é que, se for fazer uma ideia, parece com o que estão dizendo no Pilar 2, né? Que é se tributar onde o consumo ocorre. Então, são temas que agora estão sendo debatidos em níveis globais, que a gente aqui no Brasil já meio que mestre nesses assuntos. Então, acho que a regra de transferência, eu, sim, muito tempo atrás, estudando tributação internacional, o ingresso no CDE, eu era até certo ponto não crítico, mas me perguntava, será que faz sentido, de fato, o Brasil adotar essas regras? Porque, professor Rashid, um dos pontos que eu estava falando com o Murilo aqui, um pouco antes, uns dias atrás, era quem elabora esses guidelines, né, da OCDE, ou mesmo da ONU, não são pessoas que têm competência legislativa, né? Não são as pessoas deputadas e tal que a gente vota. Então tem essa questão, né, até de e assim são as pessoas representantes das secretarias de fazenda, né, dos diversos países e tal, né? Então acho que isso que é uma questão e talvez uma coisa que eu fico pensando, porque eu acho interessante o Brasil entrar nos diversos testes, que vai melhorar o ambiente de negócio e tudo mais, porque vamos deixar de ser aquelas jogos de ter um método próprio, tirar a tributação. Mas, por outro lado, a gente já tem um contencioso muito grande e a gente vai abrir esse flanco de, putz, em que medida os contribuintes e a Receita Federal, enfim, vão continuar nesse embate que a gente tem no dia a dia para olhar a norma, infralegal diz isso, a norma legal diz isso, o guideline no CDE diz aquilo. Então, e aí toma uma situação, né? E a gente continua no mesmo ambiente que a gente está. Então, eu acho que vem para mudar e tem que vir, mas tem todo esse arcabouço aí em volta. Perfeito. Não, perfeito. Murilo, posso fazer um comentário? Posso? Por favor. Vamos fazer essa conversa assim bem, né? Achei interessante, Gustavo. Rapidamente, tá, Murilo, para não, né? Mas eu acho que vai
vai ao encontro até de uma pergunta. Bom, quando eu fiz menção naquela documentação, Gustavo, a nossa legislação, a legislação lá de 96, previa, e há a previsão, né? A gente fala previa, mas há até o final do ano, né? Está valendo até o final do ano, se a medida provisória efetivamente prosperar. Que as empresas poderiam ir ao ministro da Fazenda apresentar argumentos, né, elementos, para até alterar a margem, se adaptar à própria margem. Mas o principal elemento para essa análise, dificilmente, isso eu percebia também nas auditorias, dificilmente as empresas abriam as informações de forma global, né? Por isso que eu fiz questão de mencionar, olha, agora tem que abrir de forma global. Porque uma das alegações que eu ouvi é do tipo, mas eu não tenho autorização da Casa Matriz para trazer essas informações para cá. Então, isso tinha uma realidade. Por isso que, muitas vezes, as coisas não prosperaram naquele método, naquele instituto do próprio ministro. Então, isso é uma questão. Mas eu acho, na minha visão, e aí muitos países já fazem isso, a Alemanha é pioneira nisso, eu acho que eu estimulo que isso seja introduzido aqui no Brasil. De uma certa forma, o programa Confia, que a Receita construiu, poderá permitir isso, é o quê? E até na própria medida provisória sinaliza, né? Foi feita uma auditoria, apurei estas irregularidades, tá? Eu chamo o contribuinte, né? Chamo a direção da empresa, o presidente da empresa, quem tem poder decisório, né? E apresento, olha, está aqui as irregularidades, tá? O senhor tem X tempo, um tempo razoável para o senhor examinar, e, se efetivamente coincide com a nossa posição, o senhor recolhe os tributos com uma multa graduada, se for o caso, né? Uma graduação, né? Só para também só recolher o tributo sem multa, fica no conforto de uma auditoria sem... Eu vou esperar a auditoria na minha empresa para eu poder recolher. Então, está lá. Caso contrário, se a empresa não concordar, né? Aí sim, eventualmente, estoura-se o contencioso. Compreendeu? Eu acho que essa a nova relação, acho que vai ter que ser. Eu não falo só para preço de transferência, não. Eu imagino que para todas as empresas conformes, que seguem regras e tal, eu acho que a Receita Federal tem que avançar para essa solução, como ocorre mais ou menos com a nossa declaração de pessoa física, né? Você entra lá no ECAC, você sabe qual foi a análise da Receita. Eu posso ficar quieto e receber a notificação. Não, eu posso chegar, opa, eu vou corrigir isso e ponto final. Desculpa, Murilo. Desculpa, não sei se... Murilo, também vou pedir a palavra aqui, porque achei ótimo o comentário. Então, achei a questão da portaria 222, né? Que, enfim, já de 2008, sabe? Então, e aí, qual é o approach nas empresas, né? Então, como a pessoa está lá na piscina, aí coloca o pé, vê se a água está gelada, putz, eu não vou entrar na água, ou vou entrar, e aí fala, não, deixa alguém entrar primeiro, para ver se a água está boa. Então, acho que as empresas, quando a portaria 222 saiu, e eu, assim, era entusiasta da portaria 222, porque eu achava sensacional. Você tem um APA no Brasil, né, praticamente, que você tem a margem definida com a Receita Federal e dá segurança e estabilidade para a empresa, isso seria excelente. Só que aí, talvez por esse histórico de relacionamento com os contribuintes, as empresas ficam ressabiadas de entrar nessa piscina, vamos dizer assim. Então, acho que tem muita resistência aí, enfim, empresas de consultoria, então falam, a empresa entrou, deu certo, e aí você tem que explicar isso em âmbito global, falar, putz, será que isso seria bom para a gente? A gente está bem com o método que a gente tem hoje em dia, não está gerando tanto trabalho para a gente, etc. Então, essas são discussões que aí você fala, putz, uma portaria que teve um intuito talvez bom, não gerou praticamente letra morta, porque desconhece casos que foram aplicados, né? Então, você fala, pô, acho que esse ambiente, todo mundo fica ressabiado, querer entrar numa... E, se for pensar bem, né? Qual o grande problema de você dar esse expor de informações se a gente tem garantido sigilo fiscal? Então, eu acho que... E outra, se você
conversas com a multinacional, falou, olha, a gente tem aí, lá de lá, vamos dizer, a Receita Federal ou a autoridade fiscal do outro país, também garantindo os sigilo fiscal. Então, assim, eu não sou tão contrário. A empresa, ó, tem segredos e tudo mais, comerciais e tudo, mas a gente tem garantido, né, um sigilo. Então, pô, poderiam ter feito, as empresas deveriam ter um pouquinho mais de coragem de ter lá ingressado com uma solicitação da portaria 22, que agora a nova legislação, a MP, prevê, né, no Instituto da Consulta, que a gente vai debater aqui mais para frente. Perfeito. Não, foi muito legal essa troca de experiências, né? Porque a gente pode, talvez, pensar que essa MP tenha efeitos para lá da própria definição de transfer pricing, seja um norteador aí de relações entre fisco e contribuinte, né? Então, essa aplicação, essa procura do arm's length pode ser bastante positiva nesse sentido. Outro ponto que a gente discutiu, né, que é bastante relevante, é que não só o arm's length, a determinação dos preços de transferência foram modificados, mas sim houve uma ampliação de quais seriam as operações abrangidas, né? Porque agora não é só bens, serviços e direitos objetos de importação, e sim qualquer transação relacionada entre partes relacionadas. Então, a primeira provocação, acho que nem isso não é muito ponto de debate, porque não tem uma resposta certa. Se alguém quiser comentar, fica à vontade, mas aqui me chamou a atenção é o seguinte, que hoje em dia, né, a gente tem uma regra que permite reorganizações societárias e, saindo do dispositivo específico da medida provisória de reorganizações societárias, eu digo reorganização societária aqui, meramente o aumento ou a transferência de ações entre empresas a título de aumento de capital. Porque a gente tem uma regra no Brasil, a típica rollover clause, que determina que eu posso aumentar o capital de uma empresa relacionada a valor contábil. Eu não preciso de observar valor de mercado e tributo em uma ocasião futura. Com a abrangência das normas de preço de transferência para todas as operações, eu me pergunto se essa regra ainda prevaleceria. É um ponto aqui de reflexão que acho que deve ser objeto de instrução normativa ou eventual solução de consulta quando isso ganhar mais maturidade. Outra coisa que me chamou a atenção foi que houve um aumento agora para a margem para ser considerado paraíso fiscal, né? Atualmente, todas as empresas que têm uma tributação inferior a 20% são consideradas paraíso fiscal, e agora essa medida provisória coloca estranhamente 17%. Eu digo estranho porque a OCDE fala 15%, né? Então, a gente tem um meio aí que ninguém sabe de onde vem esse número. Mas o que eu me pergunto bom, isso, e a gente sempre teve a prática, pelo menos a gente sempre atuou partindo do princípio que a IN 1037 ela é taxativa. Todos os países ali elencados seriam considerados paraísos fiscais. E os que não estão lá, logo, seriam países de tributação regular. Aí a pergunta que fica com a modificação desse percentual, será que haveria uma redefinição da IN? E se não houver redefinição da IN, a gente pode considerar a IN como uma lista taxativa ainda ou não? Aí eu queria direcionar a pergunta para o Dr. Rachid, para perguntar para ele o que ele acha disso, e sem prejuízo do Gustavo também comentar. Não, obrigado, Murilo. Eu creio, né, que a medida provisória foi editada no parâmetro de 17%, que era um parâmetro que o ministro poderia alterar. Creio. Mas vamos lá, a instrução normativa que você mencionou, a 1037, ela vem sofrendo, e a última alteração se deu em 2019, ela vem sofrendo alterações, né, onde ela relaciona os países ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados. Claro, eu entendo, bom, ela é taxativa, sem dúvida, eu entendo, ela é taxativa, e eu entendo, sem dúvida, vamos chamar assim, vamos deixar claro,
que a Receita deve atualizá-la permanentemente. Tá? Essa é uma posição de atualização permanente. É um trabalho feito pela Coordenação Geral de Tributação e junto com a Assessoria de Assuntos Internacionais da Receita Federal. Isso é feito pesquisas, é feito colheita de informações. Em alguns pontos, quando nós tínhamos a Didância, também atuava no sentido de estreitar relacionamento entre as administrações tributárias. A gente aciona bastante as embaixadas dos países quando surge uma ou outra, até por demanda de empresa, uma ou outra dúvida, mas o fato é que eu entendo que ela deva ser atualizada permanentemente, que essa lista é reconhecida como taxativa, enfim, o que se revela indispensável para dar segurança jurídica às transações de toda a ordem, né? E ainda para que as autoridades tributárias consigam fixar a abrangência de duas regras, né? Então, eu penso que sim, eu acho que temos que a Receita vai se debruçar cada vez mais, estar mais atenta em relação a temas como este. Tá? Queria colocar um ponto nessas observações que você fez, Murilo, da questão da participação societária. Então, vamos lá, então, falando da regra de transferência a partes relacionadas. Então, ao meu ver, uma reorganização societária, né, está dentro do mesmo grupo, a gente pode pensar, né, depende da lei, que seria não necessariamente uma venda, mas uma reorganização. Então, se você compara isso com uma relação com o terceiro, que esse, de fato, o escopo do principal, né? Então, você teria que ter uma venda. Então, provavelmente, essa venda de participação societária, né, teria que seguir os princípios arm's length e a legislação de transferência. E, salvo engano, a própria legislação que ainda está vigente. Então, eu pensaria, se estivesse fazendo uma reorganização societária dentro do mesmo grupo, dá para definir, não dá para outro país, né, obviamente, se eu deveria seguir alguns métodos ainda em vigor, né, da legislação de 96. Agora, eu acho que sobre a questão da alíquota, e é muito interessante ouvir o input do Dr. Rachid, da alíquota 17, que tem muito a ver com o nosso método ainda em vigor, né, de 96, das margens fixas. Né? Porque, para o contribuinte, e eu entendo que a Receita Federal tem acesso a informações extremamente confiáveis e, de certa maneira, até privilegiadas em comparação com o cliente, de entender como que eles calibram, né, essas alíquotas e, enfim, as próprias margens fixas. Porque, para nós, do lado de cá, a gente fica, como a gente está mudando para o CMOCDE, um pouco à margem, porque a gente tem o que a gente chama de secret comparables. Né? Então, o fisco tem acesso a várias informações de várias empresas, e todas do Brasil, e os contribuintes não. E a gente precisa socorrer de estudos, de comparáveis e tal, isso acho que vai entrar totalmente agora na pauta, externos. Então, acho que essa questão da alíquota, eu, enquanto contribuinte, eu falo, bom, que a legislação diz, né? E eu vou seguir, pronto. Óbvio que eu adoraria ter acesso à informação que você falou de como que isso, que é federal, que o governo chega nesses valores, mas não temos. Então, e também acho que por quê, né? Que é a provocação que o Moreira fez. Por que não seguimos o estándar global? Mas, obviamente, a autoridade fiscal brasileira, o governo tem autonomia e soberania, não, e autonomia de entender o que é o orçamento público brasileiro e tomar suas decisões. Então, que não necessariamente conseguir sempre o que o mundo está fazendo, né, doutor Achille? Então, tem outras questões que quem está do lado de lá, na Receita Federal, no Ministério da Economia e tal, tem que levar em consideração. Então, acho que são as ponderações que eu tinha nessa pergunta. Perfeito. E, Gustavo, considerando aí, aproveitando aí os seus longos anos de prática, especialmente para multinacional de tanto prestígio e que precisa se envolver em preços de transferência a nível mundial, então vocês lidam com isso em praticamente todas as jurisdições que vocês atuam. Eu queria pedir para você pudesse contar um pouco aí sobre como
como é a sua prática da determinação de períodos de transferência, ou seja, vocês utilizam, é claro que sem violar nenhum sigilo, mas como é que funciona a análise comparativa, como é que vocês recorrem ao mercado, enfim, se você pudesse explicar um pouco aí de como é a prática atual que necessariamente será adotada pelas empresas no Brasil, caso o MP seja aprovado. Uhum. Não, legal. E uma correção também, Murilo, você falou que eu tinha 15 anos na área. Eu estou com 17, metade do senhor aqui na área. Mas, como o Murilo bem falou, estou próximo dos seus 20 anos ali, então, estou juventude e tal, acho que esse vigor todo é um exemplo para todos nós aqui. Então, vamos lá, né? Como que a multinacional se coloca, né, globalmente, para a gente prestar transferência? Então, acho que buscando, obviamente, segurança jurídica, e socorrendo de estudos globais acho que os métodos CDS são muito consolidados, né, globalmente, nas multinacionais, tanto europeias e norte-americanas, enfim, países de primeiro mundo, assim, que chama o Clube da OCDE, né? Então, isso como é feito, né? Então, você faz uma análise de orçamento, né, do ano seguinte para você estabelecer qual o valor do preço de transferência. Então, para fins de Brasil, a gente descola um pouco dessa realidade, porque a gente precisa observar os métodos brasileiros. Porque, e óbvio, a gente também prepara esse estudo todo sobre a ótica dos métodos internacionais para entender qual é a discrepância, né? Porque a empresa precisa tomar uma decisão. Tá, o que é viável para nós? Não podemos aplicar métodos OCDE no Brasil, porque eles não existiam, né, até o final do ano passado. E aí a empresa vai entender, bom, será que eu consigo ter um comparável um pouco mais próximo da nossa ideia, como um PIC, ou um cost plus na regra brasileira, ele é próximo do que eu tenho um comparável global, né? Ou uma regra cifrável, como é que eu posso ter uma transação talvez de baixo valor agregado, ou coisa assim que as empresas têm, que você conseguiria, porque tem essa questão do método mais favorável, você fala de fato dispensa por limite de comprovar compliance, né, com os métodos de transferência, né? Então, fazer essa análise mesmo de como a empresa, quais decisões que a empresa toma, né? Interessante também que, do ponto de vista global, em outros países, e que eu acho que por falta da portaria 222 ou de um APA no Brasil, as empresas adoram um APA global, e seja unilateral ou bilateral, porque apesar de ter todo esse esforço, né, anterior de um estudo muito grande, e óbvio, questões de sigilo que devem ser levadas em consideração, ela traz estabilidade, né, para a empresa. A empresa sabe que a chance dela ser questionada naquela margem e tal é baixa, né? Então, eu acho que tem uma questão também de flexibilidade, que, como eu estava mencionando, as empresas fazem esses estudos orçamentários, e aí, enfim, quando virou o ano, você começa a acompanhar as margens e como que assim, o estudo anterior de forecast que você fez resulta na prática. E tem vários outros efeitos que não tem nada a ver com a área fiscal que derivam disso, né? O custo da empresa, caixa da empresa, então que você tem que ter um horário holístico. Então, acho que a área fiscal ganha uma relevância muito grande para falar, olha, estamos indo nessa direção por conta disso, por questões de política global e métodos locais, né? Então, agora eu acho que essa mudança, né, essa troca para métodos globais, o que as empresas devem adotar obviamente, vão aplicar os métodos que elas aplicam já globalmente para o Brasil. Então, um método que é desconhecido aqui é o método da margem líquida, né, o TNM, na sigla em inglês, fatalmente vai ser extremamente aplicado, porque é o método mais aplicado globalmente, né? Então, como as empresas vão fazer isso agora no Brasil? No meu ponto de vista, simples. Porque já é o que a gente está acostumado a fazer, né, para outros mercados. E, enfim, vamos levar vantagem de que teremos um IPA. Eu sou favorável, né? Então, para trazer essa segurança jurídica e tudo mais. Mas eu acho que o esforço de quem está numa empresa multinacional é justamente esse, de o ambiente Brasil, né? Como que isso vai repercutir aqui. Eu acho que excelente os pontos que o Dr. Rachid colocou, do Confia, né? A gente tem uma evolução também da própria legislação brasileira de transações, né? Então, isso é ótimo e tem vindo nessa esteira de modernização, de lei de liberdade econômica e tal.
E excelente para as empresas, porque essa possibilidade de você sentar com o fisco, mesmo com o Dr. Chico, olha, a gente fez essa análise e encontramos um ajuste. Será que a empresa, óbvio, a empresa com certeza vai tentar evitar problemas futuros, né? Então, sendo algo que esteja dentro de alguns parâmetros que a empresa também deve analisar, deve eliminar o contencioso logo ali. Então, que aí a gente teria uma mudança de approach, né? Também do lado dos escritórios, né? Char, enfim, consultores tributários, né? E aí seria a prática um pouco diferente, é mais alinhada com o que a gente tem globalmente, que é como evitamos riscos, né? Ao invés de como gerimos contencioso, que é o que a gente é especializado aqui no Brasil. Você falou um pouco sobre o APA, né? E o APA é realmente uma expectativa de todo mundo, porque realmente evita o contencioso e gera uma previsibilidade quanto às práticas, né? E falando sobre isso, assim, a minha percepção é que essa MP ela veicula a possibilidade do APA por meio de uma solução de consulta, né? Por meio de um procedimento de consulta com suas peculiaridades, valores, preços. Acho que não convém entrar nessa questão de se o preço é alto, se é baixo, mas tem preço de consulta. Mas a consulta, da forma que ela é feita, claramente não envolve. Você vê que não tem nenhuma possibilidade de ser internacional, do APA ser multilateral. E considerando que a ideia do APA, né, como você fala, Gustavo, você sempre fala, você vem falando que é fruto de uma discussão, negociação, é uma coisa que vai e volta, não é simples, é uma entrega de documento e aguardo de resposta. Eu me pergunto, e pergunto aqui a vocês, se vocês acham que o processo de consulta, ainda que com as peculiaridades que foram veiculadas no MP, seria o melhor método para que as partes possam celebrar um APA, né, que vai ser provavelmente procurado, e se não deveria haver uma forma mais aberta de negociação desse tipo de acordo. O que você acha, doutor Rachid e Gustavo? Murilo, eu diria que é um aprendizado, né? Veja, até os comentários do Gustavo, nessa questão de métodos, de apuração. Os manuais, tanto o manual da ONU como o da OCDE, ele comenta esses métodos e aí, no caso da administração tributária brasileira, vai seguir o norte, vai seguir esse caminho. Quando você comenta sobre o APA, realmente ele dá um direcionamento como consulta fosse, mas é completamente diferente, porque nós estamos trazendo aqui situações concretas, né? O contribuinte deverá apresentar a sua situação fática, diferente da consulta em tese. Aí, uma vez, eu vou falar para vocês, numa das reuniões lá do comitê especialista lá da ONU, que eu fiz parte durante 8 anos, foi quando evoluímos todo esse trabalho aí de atualização do manual de preço de transferência para os países em desenvolvimento. No almoço, eu estava com um representante era membro do comitê do Japão, né? Aí eu perguntei para ele, vem cá, isso já deve ter antes da pandemia, tal, já deve ter alguns anos. Eu perguntei, vem cá, quantas pessoas que vocês, aí na administração tributária japonesa, quantas pessoas que fazem análise de preço de transferência? Porque lá no comitê tinha sempre uma divisão. Metade do comitê era país em desenvolvimento, são 25 membros, outra metade países desenvolvidos. Então, tinha não é um embate, mas uma discussão bastante forte em relação a China, Brasil, México, tal, gostavam de métodos mais práticos, mais objetivos, tal. Na Índia os demais países, membros da OCDE, também defendendo o próprio guidelines da OCDE. Aí, no almoço, perguntei quantas pessoas tem no Japão. Ele falou 200. Aí 200? Não, mas a pergunta que eu fiz não eram quantas pessoas de fiscalização, de auditoria
eu quero saber quantas pessoas que fazem análise e tal. Ele falou, não, fiscalização, eu não sei quantas pessoas tem. Tem 200 pessoas para fazer análise das empresas especialistas, economistas, tal, como você falou, Gustavo. Aí eu parei e pensei, poxa, 200 pessoas são 200 pessoas que nós temos aqui na Coordenação Geral de Tributação para cuidar de todos os tributos, mais aduana e tudo mais, né? Então, uma nova realidade, né? Nós vamos aperfeiçoar essa questão. O APA vai ser isso. Um APA demora, Gustavo, uns 2 anos, né? Dependendo da matéria, chega a 2 anos, né? No mínimo. No mínimo. Então, é um novo relacionamento. É um novo relacionamento. Exatamente, eu achei interessante, né? Acho que esse comentário da autoridade fiscal japonesa, né? Que a gente consegue notar, acho que como a cultura e a tradição jurídica, né, tem a ver com a legislação tributária, né? Então, em estudos de tributação internacional, no mestrado que eu estou fiz na Alemanha, eu pude notar como que os países, enfim, interpretam os guidelines ou quaisquer materiais da OCDE por vista da tributação internacional. Então, você consegue notar, e a gente pode avançar um pouco mais nessa discussão, em que medida, por exemplo, países como a Áustria, que até incorporam dentro da legislação os guidelines, né, provavelmente dito com força de lei, e outros países com tradição jurídica diferente afastam uma complexidade tributária do ponto de vista parecido com o Brasil, com a Itália, a tradição jurídica, né, desse direito romano-germânico e tudo mais, ou mesmo interesses globais, econômicos, como os Estados Unidos, que acho que pegam os pontos quando interessa, ou China fala, isso não tem nada a ver comigo, eu mando, né, sou os maiores países do ponto de vista econômico, e tem esses fóruns globais, tudo, acho que isso é bem interessante. E também tem a ver com a nossa tradição, porque a gente está atuando com a Constituição Analítica, né? Quantas emendas a gente tem na Constituição desde 1988 para a Constituição Americana de 1776, né? Quando foi lá, 15 anos da independência, com, né, tem, não sei se chega a 20 e poucas emendas. Né? Então, é muito diferente do que a gente tem no Brasil de uma legislação extremamente analítica, né? País com a estrutura de direito consuetudinário, muito mais importante do que a gente tem aqui. Agora, voltando na questão do APA e o método e a forma, né, de consulta, se isso é o ideal, a gente tem um método, né, já em vigor no Brasil, os países têm tratado de tributação. Então, por que não você atingir o que você iria atingir com o APA através de um MEP, já nesses países, né? Então, o APA, talvez, a brasileira, abre o leque para todo e qualquer país, independente de ter tratado de tributação. E eu acho que é bem interessante entender essa perspectiva do Dr. Rashid sobre capacity building, né? Com as 200 pessoas do Japão e do Brasil, que isso foi bem debatido no projeto da OCDE, enfim, a gente nota o próprio time da Receita Federal super engajado, entendendo muito mais de tributação como é feita lá fora e tentando aplicar isso aqui no Brasil. Então, acho que essa preparação também, essas 200 pessoas, talvez tenha um pouco a ver com aqueles R$80 mil que serão cobrados para as empresas ingressarem com o EPI. Eu não duvido eles contratarem, terceirizarem parte dessa análise, porque eles não têm braço, né? Então, a Receita Federal tem que abrir concurso, tem que contratar gente, ou eventualmente terceirizar a parte dessa análise, se as empresas já forem mergulhar nesses APIs. Agora, eu acho que se a empresa tem a possibilidade de ir numa esfera dos mais ampla, que já permite um match, né, bilateral, o país sem tratado versus o país sem tratado, vai estar numa posição melhor, né? Porque as empresas muitas vezes, doutor Chico, evitam o instituto da consulta porque falam, já sei que vai vir um resultado negativo, que vai ser profício, né? Então, e nem sempre a gente sabe que tem muitas soluções de consultas que têm, enfim, de fato, são o que deve ser, que alguém, mesmo com conhecimento tributário lá do contribuinte, diria a mesma coisa. Então, eu sou favorável. Eu acho que as empresas devem explorar isso, e mesmo não sendo, em alguns casos, com esse âmbito bilateral, ou multilateral, no caso, eu acho que deve ser explorado, deve ser testado.
Murilo, deixa eu... esse ping-pong a três, né? Exatamente, exatamente. O Gustavo, eu tenho notícia do modelo americano. Vocês aí da audiência e até você certamente tem melhores informações. Eles cobram lá também. Muitos países, os Estados Unidos, eu sei, o IRS andou, pelo menos o que eu tenho notícia, ele andou cobrando, não sei se atualmente, mas para fazer esse trabalho, inclusive custo da própria do próprio agentes especiais lá, de ir, inclusive, a outros países, tá? De ir, inclusive, a outros países. Aqui, para a nossa realidade, para a nossa cultura, isso seria impossível, né? Por isso, esse custo básico. Eu também acho que a Receita não vai poder contratar terceirizados para cuidar de uma matéria tão sensível de forma alguma. Eu acho que é especialização, é capacitação mesmo. E você comentou realmente a instituição normativa a 1846 do procedimento amigável, né? Quando se tem acordos internacionais. Pode ser um caminho também, mas o EPI é próprio, acordo antecipado de preço. Acho que esse é próprio e, quem sabe, é um instituto que possa ser melhorado, aprimorado aqui para nós, né? Sem dúvida. E tem a ver com um comentário aqui do Nelson Pedrosa, né, que está no chat, falando do contexto BEPS, pilar 1 e pilar 2, né, que o EPI multilateral perde eficácia e segurança jurídica. Então, É verdade. talvez, eu acho que tem muito a ver com essa questão do relacionamento físico-contribuinte, né? E aquela questão da tecnologia que eu fiz de entrar numa piscina gelada. Então, que as empresas têm esse receio e tudo mais. Mas, assim, eu sou favorável e eu confio não confia, né? Praticamente. E eu acho que são estudos bons e os contribuintes devem explorar isso, né? Por que não? Sem dúvida. Bom, próximo ponto que a gente considerou importante ainda nessa linha, né, de que estamos todos aprendendo e temos muito a fazer ainda, mas é a questão que me pareceu fiquei um pouco surpreso, que é a inexistência de safe harbors, né? Porque na Lei 9430, até nela tem os safe harbors lá de 95%, e aqui, se tratando de uma questão que vai demandar muito mais análise, muito mais esforço de todos os envolvidos, não há nenhum safe harbor, né? E aí a pergunta é como deveriam ser esses safe harbors no Brasil? Será que deveriam se aplicar só para as regras de transferência seria de ser aplicado por um número limitado, só multinacionais de grande envergadura, ou deveria ser uma coisa muito que deveria ser aplicado a todo mundo, se os percentuais deveriam ser maiores, se deveria ser mais flexível em relação à atual ou não. E aí, enfim, qual seria a percepção a respeito disso? Tá. Posso colocar aqui, professor Chile? Enfim, acho que esse ponto foi muito debatido, né, no projeto da OCDE. Eu tive a oportunidade de responder um questionamento. O próprio setor farmacêutico discutiu antes de enviar, porque não foi uma resposta unilateral, foi através de uma associação de classe, né, sindicato, porque também tem próprios estudos da CNI, mas debatia-se um APA, não APA, mas um Safe Harbor setorial, né? Que acho que seria nessa esteira de como que o Brasil influencia os métodos do OCDE, porque quando diz a OCDE tem alguma ceticismo em relação a Safe Harbor, porque ele não é tão arm's length, né? Então, é como se dissesse, bom, isso a gente entende que talvez não seja uma das sanções principais, que você deva seguir os métodos arm's length. Eu abro mão, né, eu, autoridade fiscal, de uma análise mais profunda, então fica tranquilo em relação a isso. Então, acho que para as empresas, do ponto de vista de segurança jurídica, é ótimo. Os safe harbors brasileiros, eu acho eles ótimos, sem aquele safe harbor de representatividade, né, muito simples de ser aplicado e, sim, fisco jamais vai te atrapalhar em relação a isso. Então, a gente tem oportunidades
Eu adoraria se continuasse no safe harbors na atenção no Brasil, né? Agora, do ponto de vista da multinacional, ele falou, bom, mas isso não é um safe harbor como a gente está acostumado a ver, né, na OCDE. Então, acho que teria que ter essa adaptação, uma tropicalização do safe harbor, mas eu não tenho dúvida se resolver na sua normativa, porque está sinalizado ali, né, que na própria MP. Então, eu estou curioso para saber, doutor Achille, como que a emissão normativa vai trazer esse safe harbor, né? Porque isso é um ponto de vista da empresa, operações de baixo valor agregado, né? A gente tem, por exemplo, o Toll Manufacturing, que a empresa faz uma industrialização, drawback, né, que as empresas fazem no Brasil, seria uma oportunidade, ou um centro de serviços compartilhados, que eles têm só algumas atividades sendo prestadas aqui no Brasil para outros países, que aí provavelmente saem do core da empresa, né, do core de importação e venda, ou exportação de bens ou serviços. Eu acho que seria muito bem-vindo uma normativa bacana nesse sentido, então, Achille. Gustavo, sem dúvida, a questão se é para colocar, eu entendo que sim, é uma boa política, uma boa prática adotar esse mecanismo, eu não tenho dúvida disso, e há orientação para isso, né? Esses chamados safe harbors representam uma concepção simplificadora que, por sua vez, é incentivada pela própria OCDE em relação a contribuintes menores e transações, vamos chamar assim, menos complexa, né? É um mecanismo eletivo, né? Bom, na minha visão, tais medidas devem ser adotadas somente em circunstâncias apropriadas, levando em consideração as preocupações que elas podem trazer com o objetivo de aliviar o custo de conformidade do contribuinte e proporcionar, de fato, maior segurança aos envolvidos. Esse ponto parece que poderia, de fato, eu acho que vai ser bem trabalhado na nova legislação. Mas, a meu ver, não é simplesmente estabelecer um percentual sobre receita. Nós temos na nossa medida, né, com base em receita. Aí você pega uma grande empresa, uma maior empresa, ou seja lá o que for, fica uma boa parte de fora dessa análise. Não sei. A OCDE, eu lembro aqui, que propôs uma abordagem simplificada na forma de margem fixa. Se eu não me engano, é 5% a mais sobre os custos para serviços de baixo valor agregado, quando se fala em serviço. Ele define como serviço de natureza de suporte. Aí tem a definição, né? Não faz parte do core business da empresa, que não usa intangíveis. Pode ser situações dessa natureza. Uma questão no manual da ONU, eu já tinha pesquisado isso com a questão da legislação. Há uma análise comparativa das práticas de safe harbor aplicáveis a esses serviços de baixo valor agregado. Então, ele traz a definição, traz transações excluídas, margem ou markup para essas situações. Enfim, eu acho que não deveria ser só um corte de receita, né? Eu acho que a gente poderia avançar um pouco mais. E, realmente, os benefícios, os requisitos, vamos chamar assim, mais comuns, são para contribuintes que exerçam determinadas atividades. O regime é limitado a certas condições ou limites, pode ser valor absoluto ou relativo da própria transação. Aí o Murilo havia perguntado se valeria limitar apenas para as multinacionais, se assim entendi, Murilo, ou a Receita poderia buscar a maior quantidade possível de operações, maior abrangência e tratamento isonômico. Entendo que não deva diferenciar. Talvez, Gustavo, você comentou questões setoriais. Pode ser, não sei. Mas o tratamento, para mim, deveria ser isonômico. E quando se começa com questões setoriais, nós vamos ter trocentos safe harbor por aí afora, né? Bom, por fim, eu acho que esse ponto parece que poderia ser mais bem trabalhado nessa nova legislação. Estamos chegando já perto do fim. Infelizmente, são temas tão interessantes que a gente
tem vontade de continuar, mas tem uns 2 tópicos que eu gostaria de abordar e discutir com vocês, pelo menos 2, aí a gente parte para as perguntas também, para não travar a agenda de todo mundo. A primeira, que a mim me pareceu muito interessante, é a que diz respeito à valoração aduaneira, né? Porque sempre quando houve importação de mercadorias e elas não estavam... Enfim, há métodos para definir o valor aduaneiro para fins de imposto de importação, IPI, e tem os 6 métodos que devem seguir uma ordem. Então, a autoridade aduaneira tem uma possibilidade de arbitrar ou modificar o preço que consta no documento de importação para refletir as condições de mercado entre partes relacionadas. E o agente tem isso, convive com o transfer pricing, e a autoridade aduaneira, com certa razão, falou: eu não posso adotar as regras de transfer pricing, porque regras de transfer pricing é para você definir imposto de renda, e, segundo, seguem margens fixas. Elas não refletem o mercado, elas refletem o que... claro que há uma tentativa que essas margens sigam o padrão de mercado, mas eu não posso me basear nelas. Mas quando a gente for para o padrão Arm's Length, a gente vai estar se aproximando ao máximo do valor de mercado. É o estudo mais profundo que existe hoje em dia para chegar ao padrão, aos preços independentes, digamos assim. Talvez seja mais profundo do que as regras de valorização aduaneira. Então, a pergunta que eu faria é: será que faz sentido ter regras de valoração aduaneira caso a medida provisória 1152 seja aprovada? Excelente ponto, Murilo. E, assim, acho que a legislação de valoração aduaneira tem acordos de valoração aduaneira, tem um olhar global também, enfim, deve continuar, até porque a gente está falando de outro imposto, tem um teor extrafiscal bem diferente, e mudança de decreto de alíquota imediata, então, umas temáticas diferentes e métodos diferentes, né? Só que deve continuar, mas elas devem se conversar, né? Que é uma grande dificuldade quando você está lidando com esses assuntos no Brasil, porque vamos dizer, ser autuado ou fiscalizado pela Receita Federal sobre esse viés de valoração aduaneira. E se você só tem transações com partes relacionadas, como é que você aplica os métodos de valoração aduaneira, ou explica os métodos de valoração aduaneira, usando metodologia OCDE, né? Porque, de fato, as empresas devem sempre privilegiar o método valor da transação, né, que é o mais comum nesse tipo de hipótese, mas como que você eventualmente demonstra outros métodos ou explica outros métodos, toda essa questão também de sigilo da informação que o Dr. Achim estava comentando. Então, acho que são pontos que as empresas devem levar em consideração, mas a legislação deve se conversar. Então, você deve poder virar para a autoridade fiscal de valoração da lei e falar: olha, eu sou uma empresa que tenho exclusivamente essas importações de determinado produto com parte relacionada, então, sou obrigado a aplicar as regras de preço de transferência, e isso deve ser levado em consideração, porque, do contrário, as legislações, né, o contribuinte, ele aplica a legislação e ela é vista sob uma ótica que é negativa para ele, né? Porque você aumenta a arrecadação de uns impostos, que é o imposto de renda, você abaixa do outro e vice-versa, né? Então, os dois fiscais aí, eles têm que sentar na mesa e conversar e falar. E acho que seria muito válido se fosse uma fiscalização conjunta, né? Se o contribuinte está sendo fiscalizado em valoração, ele tem que ter um fiscal que tem essa expertise de imposto de renda e tributação internacional. Essa questão, Murilo, Gustavo, é uma questão relevante e já vem sendo debatida há muito tempo dentro da própria Receita, né? Aqui no Brasil, nós temos a vantagem da parte de tributos internos e aduana estar debaixo do mesmo órgão, né? Ser a mesma instituição, como o Reino Unido também. Mas isso não ocorre em outros países, França, Estados Unidos, não ocorre. Então,
Esse debate, inclusive nos comitês, pelo menos no comitê da ONU, é um debate intenso também, e fica aquela história, tem que se buscar aproximação. Houve um debate, inclusive, numa das reuniões, veio o representante da Organização Mundial das Aduanas para tratar desse tema lá no comitê da ONU. Então, realmente tem a história, como vocês disseram, tem que buscar convergência. Orientação, tem que buscar convergência. Mas, pelo que eu sei, ficou por aí, buscar convergência. Tá? Mas, realmente, temos esse desafio. Porque o que dizem também, né, doutor Chile, é que a maioria das transações em nível global são entre partes relacionadas. Então, a maioria do comércio internacional é entre partes relacionadas. Então, acho que isso seria muito bem-vindo. Murilo, eu queria pedir permissão aqui para pegar uma pergunta que veio aqui do Ricardo, no chat. É interessante falar, dentro do arm's length, como proceder para empresas que trabalham com produtos específicos para ter comparativos no mercado, principalmente empresas de serviço, cujas linhas de serviço são muito específicas e não comparáveis no mercado. Qual método tem sido praticado para solução comparáveis? Bom, mas assim nunca digo, Ricardo. Então é o seguinte, se você for aplicar um método desse, você vai precisar ter comparáveis entre custos e benefícios, a não ser que você tenha um PIC. E provavelmente você vai ter dificuldade de ter um PIC. Então, o CUP, né, como ele chama, sobre a sigla em inglês. Então, e aí, nesse seu caso, se você não tem comparáveis, você vai ter que aplicar ajustes. Então, tá, isso aqui é o melhor comparável que eu tenho à disposição, porque você vai ter, eventualmente, um cost plus, se você estiver prestando serviço no exterior, ou se for um serviço no Brasil, da margem líquida, né, o TNMM. Então, você teria que ter algum vai falar, tá, não tem comparável, mas o que é mais próximo da minha realidade, dentro das funções e riscos que a minha empresa tem no país aqui, né? E aí a gente tem essa análise bem minuciosa entre o comparável, e aí provavelmente você vai fazer uma peneira enorme de comparáveis e vai achar um leque muito pequeno de empresas que seriam minimamente comparáveis. E aí você teria que fazer eventuais ajustes para entender como funciona a questão de crédito e cobrança nesse comparável versus no Brasil. Enfim, como o professor apontou, ativos aplicados e tangível e etc., na minha empresa versus comparável. E aí, ajustar na medida do possível. Perfeito. Bom, vamos seguir, então, em relação às perguntas. O Aloysio Macedo fez uma pergunta de como as empresas devem informar a sua opção ou não pelas novas regras da MP, qual a data limite. A boa pergunta. Eu diria que, e corrijam-me se eu estou errado, não há uma forma hoje em dia na SEF ou em qualquer documento para permitir, para tomar essa opção, né? Eu entendo que isso deve ser regulamentado por uma instrução normativa. A data limite, eu acho que seria a data de entrega da SEF, né? Então, seria o final, já no início do ano de 2023, na data que for marcada. Eu não conseguiria ver de forma diferente. Eu entendo que tem que aguardar realmente a própria regulamentação, né, da Receita Federal. Eu acho que não tem como, essa norma tem que sair, né? Afinal de contas, a medida provisória sinalizou a opção do contribuinte no decorrer de 23, né? Então, tem que sair a regulamentação, as orientações para tal. Inclusive, assim, a gente recomenda veementemente que não seja adotada a opção para 23, não, pelo menos não por enquanto, né? Porque é uma coisa muito, muito, muito incipiente. Murilo, nesse comentário, como eu falei, as empresas podem estar sofrendo pressão para adotar já em 23. Então, aí, acho que as empresas devem fazer essa análise extremamente criteriosa, porque eu concordo do seu ponto de vista, que é óbvio, é muito melhor você se preparar para o próximo ano, até porque vai esperar a instrução normativa, né, a conversão da MP em lei, então acho que o gramado vai estar mais bem aparado para você entrar em campo. Mas, se as empresas, de fato, a Casa Matriz pressionar a empresa para fazer essa alteração já, e muitas, muito provavelmente, já querem que isso aconteça agora, porque, doutor, achei qual o problema que as empresas têm em nível multinacional? Consistência.
Então, a empresa falou assim, eu quero ser consistente no mundo inteiro, eu não estou conseguindo ser consistente no Brasil. Eu conto uma história aqui para a minha autoridade fiscal, aqui no país, lá do exterior, que eu sou consistente, mas eu não estou conseguindo aplicar o método que considero no Brasil. Então, eu quero aplicar isso agora. Eles viram para mim e falaram, Gustavo, se vira. Então, assim, eu tenho que me virar. Então, todos os colegas aqui então, estejam numa situação parecida. Então, mas aí qual o cuidado, eu já analisei isso também do lado de cá, que eu teria, tá? Primeiro, isso que a gente falou, quando é o caso de uma importação e tal, valoração aduaneira, óbvio que valoração aduaneira também vale para o controle de exportação, então, teria que olhar os dois. E também a questão do custo, né? Como a empresa trata os custos que tem parametrização dos sistemas, ERPs, SAPs, Oracle, etc., como que esse custo local, né, do estatutário, ele se comporta, você tendo um incremento do preço de transferência. E como você vai fazer isso? Vai fazer isso numa tacada só, em trimestres e tudo mais? Porque nos métodos de ideia, você provavelmente vai ter uma margem do ano, né? E até voltando como as empresas lidam com isso globalmente, são ajustes correlatos, igual a própria legislação prevê, né? Tem nota de débito, nota de crédito para você fazer esse ajuste. E é um outro ponto que acho que está talvez não coberto, qual o tratamento para o fim de valoração aduaneira de um ajuste desse, né? Não tem previsão. Então, a não ser que você faça a importação muito próxima desse ajuste, que aí você pode retificar as DIs e tudo mais, você fica talvez descoberto e aí, por exemplo, se é uma nota de crédito que a empresa recebe, qual é o reflexo disso para fins de importação direta, PIS/COFINS, por exemplo? E tem literatura a respeito disso, tem casos a respeito disso. Acho que esse é o cuidado que eu tomaria se fosse adotar as regras do CDE agora em 2023. Verdade. Bom, perfeito. O Vinícius fez uma pergunta, mas eu acho que essa pergunta foi debatida ao longo do nosso encontro. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, que é se o fisco deveria ser um punidor, deixar de ser um punidor para ser um parceiro das empresas nas consultas e consórcios. Como a gente falou, é um momento de aprendizado, é um momento de cooperação, é um momento que há várias iniciativas para que haja consenso, então acho que a resposta é sim, sem dúvida, a ideia é que haja um maior clima de cooperação que já vem sendo levado a cabo, eu diria, com essas novas regras de transação, de negociação de dívida. Eu acho que é uma tendência que está sendo implementada. Claro que sempre tem coisas que os dois lados têm que avançar, mas eu diria que é uma coisa que já está, aos poucos, sendo avançando. Eu acho que, em virtude do adiantado da hora, eu acho que a gente vamos encerrar por aqui. Perguntas não respondidas, a gente pode responder por e-mail, para não travar a agenda. A gente tinha combinado 11h30 para funcionar para todos, mas gostaríamos mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Dr. Rachid e ao Gustavo. Foi uma conversa espetacular, esse ping-pong a três que todos nós pudemos conversar e expor nossas ideias. Agradecemos também a participação de todo mundo e vamos aguardar quais são os próximos capítulos dessa MP e como ela vai avançar. Manteremos todos informados. Um abraço.